Bonjour, pessoas! Hoje a gente tem uma aula importantíssima para qualquer estudante de astrologia. É uma aula sobre dignidades e debilidades. Lembra que os planetas, eles são reis. Eles são, digamos, os caras da astrologia, tá? Então, eles têm uma força muito grande na análise. Dignidades e debilidades auxiliam a gente a compreender o peso quando a gente vai fazer uma interpretação, tá? Então vamos pensar aqui. Isso é muito importante, tá? A gente colocar o nosso Mercúrio para funcionar. A gente aprende muito nessa questão de dignidade e debilidade, foi assim que eu aprendi, que um planeta, quando ele está digno, ele está muito bem, ele está muito forte. E sim, não está errado. Qual é a grande questão aqui? É que a gente já automaticamente parte para a nossa mente humana de julgar que é bonzinho, que ele tá fofinho, tá? E não é bem assim. A gente aprende também que um planeta digno, ele tende a sempre mostrar a sua melhor faceta, a sempre dar bons resultados. Depende, porque se a gente caracteriza esses bons resultados da maneira como a gente quer interpretar, a gente esquece que existe uma coisa muito importante, que são as qualidades primordiais, que a gente nunca pode descartar a natureza, certo? Do planeta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Marte e Saturno, sim, mesmo eles estando em dignidades, eles carregam dentro deles a qualidade primordial de serem contrários à vida e, portanto, maléficos. Não quer dizer que eles vão sempre trazer resultados tensos ou difíceis. Às vezes eles trazem resultados muito bacanas, tá? A gente sempre tem que entender dentro de um contexto de mapa, tá bom? Vamos pensar. Então, a gente tem uma dignidade. O que é uma dignidade? Né? Então, a gente tem Imagina que você tá digno. Quando você diz, nossa, aquela pessoa é um poço de dignidade. Ela tem honra, né? Ela tem força, tá? Ela tem o poder por executar as coisas e ela não se abala, como se tivesse ali, digamos, um parâmetro onde ela tem o próprio domínio, né? Ela sabe o que ela tá fazendo, tá? Então, esse é um parâmetro de força, tá? E a gente tem, então, contrário à dignidade, a gente tem a debilidade. Então vamos tirar a astrologia da frente. A gente tem que parar e compreender que a astrologia, ela é uma linguagem simbólica, ela é uma decodificação simbólica da nossa realidade, tá? Então quando a gente pensa assim, poxa, vamos pensar num exemplo que não tem a ver com a astrologia, só pra gente conseguir correlacionar. Ai, poxa, a fulana, ela estava muito debilitada essa semana porque ela teve um resfriado muito forte. Você entende que a fulana, ela está numa debilidade, ou seja, ela tá fraca, ela não tá muito bem, ela não tá legal, ela não tá no seu ponto máximo de força. Então, ela não tá confortável. Mas você não automaticamente vai dizer que a fulana é má, ou que a fulana não vai fazer nada direito, tá? Não é assim. A gente tem que cuidar muito com o julgamento do bonzinho, do malzinho e principalmente do julgamento moral que a gente faz. A astrologia, ela é uma ferramenta e a ferramenta, ela é isenta, tá? Então, ela não tem a questão moral, ela não tem a questão política, social. A gente tem que ter esse discernimento na hora de interpretar, tá certo? Então, a gente tem planetas em honrarias, né? Dignos, felizes de estarem ali, porque ali eles têm todas as ferramentas, né? Para executar o que eles se propõem, tá bom? Então, imagina, você imagina que você é um dentista, tá? E aí você tem que fazer uma extração de dente num escritório de contabilidade. Você vai dizer, nossa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É mais ou menos nesse sentido. Imagina que você é um profissional, mas você está num ambiente onde você não tem as ferramentas para fazer o que você precisa fazer. Você vai fazer do jeito que dá, tá certo? É outra coisa, né? Você estar num ambiente totalmente higienizado, com todas as ferramentas técnicas, aqueles trequinhos lá que eles usam, né? Totalmente, digamos, com o preparo necessário para fazer uma extração com segurança, tá? Então, você estaria numa posição de força, você estaria nesse ponto aqui da dignidade. Imagina que aqui é o dentista, coitado, tendo que fazer uma extração de dente lá no escritório de contabilidade, tá bom? É uma debilidade, não existe as ferramentas ali que são adequadas para ele.
Mas quer dizer que ele vai fazer da pior maneira possível? Não, às vezes ele tem uma habilidade ali que até auxilia, mas não vai sair perfeito, né? A gente não pode exigir que saia, né, lindo e maravilhoso, porque não tá numa situação que é a ideal, tá certo? Outro ponto importante, o fato desse dentista, vamos lá, estar ali totalmente preparado, né, com tudo para ele, e ele tem a expertise, ele tem o conhecimento, quer dizer que ele vai agir 100%, digamos, com uma maneira ética e moral ilibada? Não, eu não sei, mapa não vê caráter, tá? A gente tem que ter isso em mente também, principalmente quando a gente tá falando de mapa natal. É outra coisa, tá? A astrologia, ela tem linhas, né? Então, por exemplo, se você está falando de eletiva, que é escolher o melhor momento para algo, é óbvio que eu estou fazendo uma eletiva, por exemplo, para uma competição esportiva, tá? Sei lá, na minha escola, digamos que eu sou uma diretora, né? Vou fazer uma competição esportiva na minha escola e quero escolher o melhor momento astrológico para isso. É lógico que você não vai colocar um Marte que representa isso em debilidade, não faz o menor sentido. Você vai colocar ele numa dignidade, certo? Então aí em eletiva, tá? Ou, por exemplo, você está respondendo uma pergunta de horária, né? Perguntas de horária são específicas, né? Poxa, meu gato sumiu, quanto tempo ele vai voltar, né? Então, você vai levar isso aqui por um outro olhar, tá? Aqui nós estamos falando muito de astrologia natal, na astrologia do indivíduo, tá bom? Bom, isso em linhas gerais, tá? Vamos olhar agora, então, as dignidades e as debilidades uma por uma. A gente tem o domicílio. O que é um domicílio? É fulana de tal. Neme é domiciliada à rua tal. Ali é a casa da Neme. Aqui é o meu cafofo. Sou eu que mando. Tá uma bagunça aqui na minha frente, que bom que vocês não estão olhando. Mas é o meu domínio. Eu sei onde estão as coisas, eu sei como agilizar de uma maneira mais rápida, eu sei o que fazer, eu sou responsável por esse ambiente. Então, eu estou plena aqui. Tá? Eu tenho uma certa segurança do ambiente que eu estou e de tudo que eu tenho à minha volta, tá? Então, é uma dignidade, eu estou digna aqui, tá? Eu tenho força. Lembra que a gente avaliou que a gente tem a correlação das regências, né? Então, aqui por ordem caldaica, né? A gente tem Saturno, muito distante aqui, né? Do ponto dos luminares. Então, Saturno mais lento. O segundo mais lento é Júpiter, então a gente já tem aqui também essa questão do espelhamento, né? Então Saturno rege Aquário, Saturno rege Capricórnio. Depois Júpiter rege Peixes e Júpiter rege Sagitário, pela questão de espelhamento e pela ordem caldaica, que é o segundo mais lento depois de Saturno. Aí a gente tem depois Marte, né, no comando da área de Áries e Marte no comando da área de Escorpião, que é o mais lento depois de Júpiter. Júpiter é mais lento do que Marte, né? Marte é mais rápido. Bom, então a gente tem aqui, ó, tem até a flechinha, tá? Mais lento, aí esse aqui é um pouquinho mais rápido do que esse aqui é um pouquinho mais rápido do que esse aqui, e aqui a gente vai o quê? Acelerando, tá? A Lua, a gente sabe que ela é muito rápida, né? A Lua, ela fica em um signo por volta de 2 dias e meio, tá? Bom, aqui já temos o Saturno que fica num signo por volta de 2 anos e meio a 3, tá bom? Então a gente tem essa questão do espelhamento, que a gente já aprendeu. Depois a gente tem Vênus comandando a área de Touro e Vênus comandando a área de Libra. Mercúrio comandando a área de Gêmeos e comandando a área de Virgem. Mercúrio nunca se separa muito de um signo, né? Então ele tá sempre muito próximo do Sol, tá? Então, a gente tem ele logo na sequência aqui. Ele é o primeiro planeta porque ele tem essa questão da velocidade. Depois a gente tem a Vênus, depois Marte, né? Então, assim, a gente vai nessa lógica, tá? E, então, o domicílio significa o quê? Significa que o rei está sentado no trono dele, tá? A gente tem, então, o domicílio, ou seja, né? Saturno domiciliado em Aquário, Júpiter domiciliado em Peixes, Marte domiciliado em Áries, Vênus domiciliado em Touro, Mercúrio domiciliado em Gêmeos, Lua domiciliada em Câncer, Sol domiciliado em Leão, Mercúrio domiciliado em Virgem, Vênus domiciliada em Libra, Marte domiciliado em Escorpião, Júpiter domiciliado em Sagitário e Saturno domiciliado em Capricórnio, tá? Então, assim, aqui eles estão plenos, tá? Existe também uma lógica que é o seguinte: a gente tem
signos ativos e signos passivos, né? Ou seja, signos ativos, signos receptivos, que também se fala o signo masculino e o signo feminino, tá? Eu não gosto muito de usar masculino e feminino porque automaticamente a gente pensa em macho e fêmea e não é nesse sentido, tá? É sentido no conceito mais ativo da coisa e no conceito mais receptivo. Os signos de terra e água são signos receptivos, tá? Os signos ativos são os signos de fogo e os signos de ar, certo? Então, dentro das dignidades aqui, ou seja, desse domicílio, a gente vai ter os signos de fogo e ar, certo? Que estão mais conectados à questão ativa. Então, perceba que o Sol rege o signo de Leão, certo? O Sol, ele é ativo, ele é masculino, ou seja, ele está conectado a uma força diurna. A gente tem a Lua regendo o signo de água, que é Câncer, que é de uma natureza noturna, portanto mais receptiva, tá? E a gente vai também, então, atribuir a questão, por exemplo, do signo de fogo, né, e ar como diurnos aqui, e o signo de terra e água na questão mais noturna. Então, a gente sempre vai ter uma regência noturna e uma regência diurna. Por isso que às vezes se fala, por exemplo, Mercúrio em Gêmeos, regência diurna. Mercúrio em Virgem, regência noturna. Por quê? Porque Virgem é um signo de terra. Lembra? Introspectivo, né? Receptivo, feminino, tá? Conectado com essa questão lunar. Enquanto os signos de ar aqui são ativos, masculinos, né? Ligado à questão solar, tá? Mesma coisa, ó. A Lua, desculpa, Vênus aqui, conectado com um signo receptivo, que é um signo de terra como touro, tá? Então, conectado aqui nessa questão de receptividade de Lua, né? Então, a gente tem a regência noturna de Vênus. Aqui a gente tem a regência diurna. Por quê? Porque ela está no signo de ar, ativo, né? Masculino. Mesma coisa aqui. Áries é a regência diurna de Áries, né? Então, ele é aqui dentro da regência diurna. Aqui, como ele vai para Escorpião, é a regência noturna, tá? Aí a gente tem aqui Júpiter, né? Tá conectado também a Sagitário, que é masculino, certo? Então ele é ativo. E aqui a regência diurna, que a gente tem uma regência noturna de Júpiter, porque está em Peixes, lembra? Feminino, receptivo. Aqui, Capricórnio, Saturno em Capricórnio é uma regência noturna. E Saturno em Sagitário, uma regência diurna. Capricórnio é terra, né? Receptivo. E Aquário é ar, ativo, masculino. Então, a gente ainda poderia conectar, se a gente quiser aprofundar ainda mais, né, nesse saco, nesse buraco aqui, o seguinte: se eu tenho, por exemplo, um planeta, digamos que eu tenho um Saturno, a gente sabe que a gente tem planetas masculinos e planetas, a gente tem planetas diurnos e planetas noturnos, certo? Então, quais são os planetas diurnos, né? A gente tem o Sol, óbvio, e a gente tem Júpiter e a gente tem Saturno. Os planetas noturnos, a gente tem, então, obviamente, a Lua, Marte e Vênus. Mercúrio é isento, ele é o neutro, ele é ali, eu brinco que Mercúrio e Maria vai com as outras, tá? Então, a gente tem uma conexão, tá? Aqui a gente pode colocar, tem também a questão de Mercúrio tá do lado ocidental, oriental e tal, mas vamos pegar só uma outra questãozinha aqui que às vezes é legal da gente saber. Por exemplo, se eu tenho Marte como um planeta que se sente muito bem num sect noturno, ou seja, no mapa noturno, aqui ele pode ser muito interessante em Escorpião, porque ele está noturno, né, numa regência noturna. Saturno, né, ele é um planeta diurno, então quando ele está em Aquário, que é diurno, né, ele se sente um pouquinho melhor. Mas, de novo, ele tá bem aqui nos dois, tá? Eu não falo muito disso, eu nem aprofundo muito isso, porque eu acho que confunde muito. A gente já colocar, mas daí ele tá bonzinho, né? Ele tá legal, né? Então, não, a gente tem que entender que existe a natureza e ali eles estão bem para o que eles se propõem no mapa. Cada mapa conta uma história, tá? Cada mapa tem ali, digamos, o seu storytelling da vida. Então, um planeta que está em domicílio, ele está muito forte, muito poderoso para executar o que ele se propõe no mapa que você está avaliando. Agora, perceba que esse Saturno ele pode estar, então, numa casa, vai ter aspectos, ele pode ter quadraturas, tá? Ele pode estar conectado com o benéfico, mas ele pode estar conectado com Marte.
tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Não fatia as coisas, a gente fatia para o entendimento didático só, tá? Bom, a gente tem então o inverso. Então, se ali eu tenho aquela força da dignidade, o planeta no signo oposto, ele tá em exílio. O que é uma criatura em exílio? Ele tá muito longe de casa. Imagina um estrangeiro, não sei se alguém quem já viveu aí fora do país, né? Quando a gente chega num outro país, cara, a gente não conhece nada. A gente pode conhecer um pouco da língua, né? Mas ainda assim, você vai ter que aprender as gírias, você vai ter que aprender a se mesclar com a comunidade local, você vai ter que entender a cultura, a gastronomia, né? É meio que um choque de uma nova realidade que você não está acostumado, que você não se sente confortável. Tá? Então, é uma debilidade. Lembra aquela história do dentista que vai fazer uma extração no escritório de contabilidade? A gente se sente totalmente, tá aí, agora, o que eu faço, né? Eu tô aqui, não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, tá bom? Então, é quando o planeta ele tá muito longe de casa, ou seja, no signo oposto ao comando dele. Então, por exemplo, se eu tenho o Sol comandando o signo de Leão, logo ele vai estar em exílio lá em Aquário, tá? Porque ele tá lá no signo oposto. Se eu tenho a Lua comandando o signo de Câncer, ela está em exílio lá em Capricórnio. Se eu tenho Júpiter comandando o signo de Sagitário, ele vai estar em exílio aqui em Gêmeos, tá? Nessa debilidade. Se eu tenho Marte comandando Escorpião, ele está em exílio, ele está numa debilidade aqui em Touro. Se eu tenho Vênus comandando Libra, Vênus está em exílio, ou seja, em debilidade lá em Áries. Se eu tenho Mercúrio comandando Virgem, Mercúrio está numa debilidade lá em Peixes, certo? Está em exílio. Se eu tenho aqui a Lua comandando o signo de Câncer, ela vai estar em exílio então lá em Capricórnio. E se eu tenho Gêmeos, né, comandado por Mercúrio, ele vai estar em exílio em Sagitário, tá? Que é o signo oposto. Se eu tenho a Vênus comandando Touro, ela vai estar em exílio lá no signo de Escorpião. Se eu tenho Marte comandando Áries, então ele vai estar em exílio lá na área de Libra. Se eu tenho Júpiter comandando Peixes, ele vai estar exilado lá em Virgem, tá? Então só pensa, poxa, tá contrário ao signo que ele comanda. Ele tá longe da casa dele, tá? Não tá tão feliz ali, tá bom? Agora nós vamos para outra dignidade, que é a exaltação. Então, o que é alguém exaltado, né? Ele recebe uma honra, ele tá num ambiente que ele está confortável, mas ainda não é a casa dele, tá? Então, ele tá bem, ele também tá exaltado, ele tá empolgado, né? Ele consegue fazer as coisas, mas ainda assim, lembra que sempre que ele não está num domicílio, tá? Mas é uma dignidade forte. A gente chama de dignidade essencial aqui. Bom, então, qual é a lógica, né, da dignidade de exaltação? A gente tem planetas diurnos, tá? Se exaltam por trígonos do mesmo elemento. Então, quais são os planetas diurnos? Sol, Saturno, Júpiter, certo? Então, a gente tem o planeta diurno, lembra que ele rege aqui o signo de Peixes, e aqui ele se exalta, então, em Câncer, tá? Que é do mesmo elemento, né? A gente tem, depois a gente tem o Sol, né? Que rege aqui o signo de Leão, se exaltando lá em Áries, tá? A gente tem Saturno, que rege aqui Aquário, se exaltando em Libra, tá? A gente tem daí os planetas noturnos que se exaltam por sextis, tá? Então lembra que tem essa correlação de trígonos, por serem aspectos também correlacionados à questão benéfica, né? E noturnos com sextil, tá? Então, signos de natureza compatível. Por exemplo, a gente tem um Marte que rege Escorpião se exaltando aqui em Capricórnio. A gente tem Vênus, né? Que é noturna também e comanda o signo de Touro, se exaltando aqui em Peixes. Ó, 1, 2, 3, né? Os 60 graus, que é um sextil, tá? E a gente tem a Lua exaltada em Touro, né? Então, ela rege o signo de Câncer e ela se exalta aqui no signo de Touro. Isso aqui é um pensamento, tá? Não existe consenso, tá? Então aqui, como você pode ver, o ascendente é colocado em Câncer porque esse aqui é o mapa da Tema Mundi, tá? A Tema Mundi, ela é uma, digamos, o horóscopo do mundo. É uma questão de base muito filosófica, tá? Que os antigos, os bem antigos lá, utilizavam como uma lógica do início do tudo, do todo, tá? Cosmogênese, né? Então, a gente tem ali o ascendente, que é o início, né? Ligado ao signo de Câncer.
Existe uma outra explicação aqui também, porque lembra que a astrologia ela está conectada a, digamos, o parâmetro de medição do hemisfério norte, né? Então, que a gente teria a questão de câncer com o verão, né? Então, essa questão da fertilidade, assim, do sol surgindo, das coisas começando, né? A, digamos, brotar, e por isso também a gente teria uma exaltação do sol aqui, em Áries, né, que é quando começa a primavera. Então teria uma justificativa também ligada às questões das estações, tá? Existia também a correlação, por exemplo, de Vênus. Por que Vênus se exalta, por exemplo, aqui em Peixes, né? E ela, digamos, não se exalta, né, por exemplo, em Câncer, né, ou outro signo? Porque existiria uma correlação entre relação à regência ao contexto lunar. Lembra aquela questão dos planetas noturnos e diurnos, né? Então aqui tá em sextil e aqui cai em sextil de novo, tá? Dentro dessa lógica, né? É a mesma coisa também para planetas noturnos e a questão de Marte caindo aqui em Capricórnio, tá? Também é uma teoria, tá? Teoria. Na realidade, isso aqui é tão antigo e ainda tem, pelo que eu entendi, muitos textos sendo descobertos, sendo traduzidos, tá? E claro, tem várias linhas de pensamento, tá? O que eu percebo muito no astrologuês, na base, é que geralmente não é uma justificativa, como a gente tende a achar, sentimental. Ah, é que Júpiter tá bom aqui porque ele se sente feliz. Júpiter representa a prosperidade, né? Júpiter representa a fé. Então, poxa, em Câncer ele se sente super bem porque ele carrega os sentimentos da fé. Perceba que isso aí já é muito subjetivo e também não tem uma relação mitológica, tá? Quem quer utilizar a astrologia conectado com mitologia, porque o mito sim ajuda a gente a compreender melhor, ok, mas a lógica não veio necessariamente disso, tá? O que é importante para quem quer fazer astrologia prática? Entenda que é uma exaltação, entenda que ele está bem, a não ser que você vá fazer, sei lá, uma dissertação acadêmica sobre vários autores, sobre o conceito de exaltação. Se você gosta dessa pegada, né, como astrólogo, tudo bem. Agora, se você quer praticar astrologia, entenda que uma exaltação é, poxa, ele tá bacana. Esse planeta aqui tá gostoso. Ele tem o poder aí para executar o que ele se propõe com maestria, tá? Então, a gente tem também a correlação inversa, certo? Da dignidade com a debilidade, que aqui é uma queda, tá? Que segue a mesma lógica inversa, tá? Ainda estamos falando, né, de dignidades ali essenciais. Então, se eu tenho o Marte se exaltando em Capricórnio, ele vai estar em queda em Câncer, tá? Se eu tenho Júpiter se exaltando em Câncer, ele vai estar em queda em Capricórnio. Se eu tenho Saturno, né, aqui, ó, o Sol, desculpa, se exaltando em Áries, a gente vai ter o Sol em queda em Libra. Se eu tenho Saturno se exaltando em Libra, ele vai estar em queda em Áries, que é o signo oposto. Se eu tenho Mercúrio exaltado em Virgem, né, ele vai estar em queda em Peixes. Então perceba que pela astrologia, pela base mais clássica, Mercúrio está em queda e em exílio em Peixes. É por isso que sempre falam muito, né, de Mercúrio em Peixes estar muito debilitado, tá? A gente tem aqui Vênus, então, que se exalta em Peixes, debilitado, ou seja, em queda aqui no signo de Virgem, tá bom? E o que a gente tem que entender, tá? Que isso é natural, a gente aprende assim, tem muitos pensadores que colocam dessa maneira, tá? Que, poxa, tá numa debilidade é muito ruim, que aquilo ali só vai trazer resultado punk pra pessoa, tá? Não é assim, tá? Lembra sempre disso que eu falei. Está bem, está poderoso para executar o que propõe no mapa. Ele está em debilidade, ele está enfraquecido para executar o que ele se propõe no mapa. E lembra que os planetas eles também têm regência. Às vezes a gente fica olhando ali só o fato dele estar, por exemplo, Marte em Câncer, a área de Câncer, e não. Lembra sempre que a gente vai ter que cruzar com a posição da Lua, que comanda esse Marte, tá? Vai que a Lua está exaltada em Touro. Isso não suaviza muito essa queda? Tá? Então a gente tem que ter essa noção, tá? Que a gente está avaliando um mapa e que esse mapa ele é complexo, ele não é fatiado, tá bom? E por que eu falo isso? Porque, olha, o que eu mais recebo e o que eu mais já li também de interpretações, tá? Sobre planetas principais. Tem exílio também, mas eu vejo muita coisa em queda na questão da tensão. Não sei se é porque chega até a mim também, porque eu tenho Marte em Câncer, né?
Mas o campeão, até lá no Instagram, né? Sempre chega, né? Eu li que Vênus em Virgem, eu vou ter sempre problemas de relacionamento. Né? Eu fiz o meu mapa e me disseram que eu nunca vou conseguir trazer a minha face mais feminina. Que eu vou ter problemas na minha sexualidade, que eu vou ser frígida, que não sei o quê. Assim, é desse nível pra baixo, tá? Não, gente, só por ter Vênus em Virgem não quer dizer muita coisa. Tá numa debilidade, ok. Mas perceba, nós temos aqui Vênus em Virgem, Julia Roberts. Você vai me dizer que essa mulher maravilhosa, ela não tem a delicadeza de Vênus, né? A gente tem Kim Kardashian também, se eu não me engano, tem Vênus em Virgem, tá? A gente tem várias mulheres bonitas, sensuais, que têm sim Vênus em Virgem, tá? Então não se apeguem ao fato de um planeta no seu mapa ter uma debilidade e você colocar um selo na sua testa que você é daquele jeito. Assim como nós não somos o nosso signo solar, né? A gente tem um emaranhado de informações no nosso mapa, não é um ponto em debilidade que vai te limitar ou que vai te desenhar por inteira, tá? Lembra que essa Vênus ela vai estar numa área, essa Vênus deve comando a Mercúrio, essa Vênus que está em debilidade sim, ela faz aspectos, ela comanda duas áreas, ela comanda a área de touro e a área de virgem, a área de touro e a área de libra, tá? Então tem muita coisa para analisar. Outra coisa, Marte em Câncer, né? Uma vez eu li, pessoas com Marte em Câncer nunca vão alcançar o sucesso porque a pessoa ela não tem o drive, né? A pessoa ela não vai atrás das coisas, ela é muito preguiçosa, ela é muito sentimental, ela é muito, como é que colocava, caprichosa, né? Que é assim, a pessoa, se ela se sente ameaçada, ela acaba não fazendo as coisas e ficando na sua conchinha. Poxa, você vai me dizer que a Anitta não alcançou o sucesso, né? Que ela não tem a força e a ação para fazer as coisas, que ela não tem um instinto de sobrevivência muito grande, que é a questão de Marte. Se eu não me engano, a Luísa Sonza também tem Marte em Câncer. Então a gente tem que sempre cuidar com interpretações que são muito focadas num ponto só, tá? Então lembra sempre que a gente tem um mapa, principalmente falando em astrologia natal, que é a astrologia do indivíduo, tá? Tudo depende também de como a pessoa usa, né, aquela força ali, tá? Tem muita gente com Marte exaltado, com posições excelentes no mapa, que não necessariamente tem a vida perfeita ou tem aquela vontade de fazer tudo sempre 100% maravilhoso, tá? Vida real, né? A gente tem que entender que a gente tem que ter um pezinho na terra aqui, tá? Então, se você tem uma debilidade, calma. A gente tá bem. Eu tenho Marte em Câncer, a gente tá bem, tá? A gente sobrevive. Tá bom? E também, se você tem uma dignidade, não pensa que você é um super-homem, que você é o supra-sumo, né? Da maravilhosidade na Terra, porque você tem um planeta em dignidade, tá bom? Bom, a gente tem uma outra dignidade também, que é uma dignidade que a gente chama de dignidade acidental, que é Júbilo, tá? Ou Joy. Que assim, o planeta ele tá legal, é uma festinha que ele gosta de estar lá, ele tá assim, um prazer de estar ali. Só que um júbilo ele é bem menos poderoso, tá, do que um domicílio e uma exaltação. Mas ele é um poder de força, tá? Existe o esquema, né, da conexão do júbilo, de um esquema lógico por causa do sect, né, da potência, tá? Então, o que é sect? Sect é assim, o planeta é diurno-noturno, o mapa é diurno-noturno, tá? Então, a gente tem o júbilo do Sol na casa 9 aqui, tá? Então, nessa questão de casas, tá? A gente tem o júbilo de signos, mas eu não uso, sabe? Eu vejo eu acho muito fraco, tá? Eu gosto muito dessa dignidade de júbilo aqui. Então, o Sol, o júbilo na casa 9, e perceba que a gente tem a correlação aqui junto com os planetas diurnos, porque Júpiter se exalta na casa 11 e Saturno se exalta na casa 12, que são planetas diurnos ligados ao comando solar ali, né? Nessa questão do sect. E aqui a gente sabe, né, a linha do descendente, a gente tem aqui a parte diurna e a parte noturna do mapa, que é o meio-dia, né, que é a meia-noite, tá? A gente tem a Lua em Júbilo na casa 3, a Vênus, né, em Júbilo na casa 5 e a gente tem Marte em Júbilo na casa 6. Então são posições de força, tá? A gente tem Mercúrio também em Júbilo aqui, como Mercúrio é isentão, né? Ele é neutro, tá? Embora também tenha discussões. Eu uso Mercúrio como neutro, tá? Eu sei que tem outras linhas que não, colocam masculino, sei qual é.
tudo certo, tá? São divergências de pensamento, tá? Então ele se exaltaria, ele ficaria em júbilo aqui na casa 1, tá bom? Perceba que as casas angulares, né, principalmente aqui, né, que júbilo é neutro, tá? Esse Mercúrio às vezes tem livros que nem trazem ele em júbilo, como se não existisse, tá? Então a gente teria as áreas, né, de acidentais também quando um planeta ele tá em casas angulares, né? Então na 1, na 10, na 7 e na 4. Eu percebo essa questão dos ângulos, principalmente quando tá na 1 e na 10, tá? Por quê? Lembra do movimento primário, que aqui é onde o Sol nasce, né? Então aqui a gente vai tendo o quê? O aumento da luminosidade. Lembra que a luz visível é algo muito importante para astrologia, tá? Embora seja muito deixado de lado, a gente tem aqui os pontos de força. Então eu percebo que realmente quando tá no ascendente, sei lá, você tem um Saturno que caiu na sua casa 10, né? Um Saturno que cai no ascendente, ele também tem um ponto de força por estar angular e por estar ali num ponto onde a luminosidade começa a aumentar, tá? Principalmente planetas em ângulos diurnos e, claro, planetas principalmente em ângulos noturnos, tá? Mas, de novo, é ponto de força, mas não se compara a um domicílio e a uma exaltação, tá? Mas é um ponto de força, tá bom? E claro, existe também a lógica inversa. Aí também é outro bafafá, tá? Por quê? Porque se você poderia fazer então a lógica inversa também, da Lua estar em tristeza, né? Ou em sadness, como se coloca. Então, se a Lua tem júbilo na 13, ela estaria triste lá na 9. Se Vênus está em júbilo na 5, ela estaria triste lá na 11. E se a gente tem um Marte em júbilo na 6, ele estaria triste lá na 12. E vice-versa, tá? Porém, não é consenso, tá? Tem livros que trazem, tem livros que não trazem. Parece que isso veio muito mais, se eu não me engano, a partir da Idade Média, tá? Não é um consenso, tá? Então, nós como estudantes, astrólogos e, como eu falo, sempre seres pensantes, nós temos o Mercúrio, a gente tem que estudar, avaliar e testar, tá? Eu não uso essa debilidade. Eu não vejo muita lógica pela lógica do astrologuês, que lembra que a lógica do astrologuês ela não é ligada à mitologia ou como eu me sinto em relação a tal coisa, né? Mas nessa correlação de visibilidade da luz, diurno, noturno, simetria, tá? Qualidade primordial, né? As qualidades primárias. E eu particularmente, e aqui eu vou colocar um parênteses, né? Quem é aluno sempre sabe que eu coloco as coisas que eu penso, tá? Nemismo, tá bom? Pode ser que você aí diga, nossa, mas não tem nada a ver com isso. Ok, você está pensando, ótimo, vamos pensar juntos, tá? Por que eu não vejo isso na questão inversa como eu vejo, por exemplo, no domicílio, né? Ou na exaltação? Domicílio e exaltação são dignidades essenciais, estão conectadas ali às regências. Aqui o planeta caiu ali, né? É acidental. Então, se é acidental e não essencial, não faz muito sentido para mim fazer a ordem inversa, essa lógica inversa, tá? Por exemplo, Júpiter ficar triste na casa 5, sendo que Júpiter é um dos significadores de filhos, então na casa 5 ele não estaria bem, não tem lógica, tá? Pela correlação, tá bom? Mas, de novo, testem, tá? Existem várias linhas de interpretação na astrologia. A gente tem que o quê? Aprender a pensar, estudar, avaliar e testar, tá? Testar em vários mapas, tá bom? Por exemplo, tudo que eu estudei, eu testo principalmente quando eu vejo, por exemplo, uma técnica nova, né, que eu aprendo, eu testo nas leituras, né? Eu já fiz mais de 3.000 mapas dentro do trabalho astrológico. E quando eu tô testando alguma coisa, eu pergunto para as pessoas, me dá um feedback disso, porque isso aqui é uma técnica nova que eu tô testando e eu quero ver o quão de porcentagem eu tenho de acerto, para ver se realmente vale a pena usar, tá? Então, assim, façam esse exercício, né? A gente tem que entender que existem, como qualquer linha de pensamento, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no seu joelho. Vai existir várias técnicas diferentes ali para você fazer essa cirurgia. Vai ter vários médicos utilizando técnicas diferentes e com uma linha de interpretação diferente para aquele problema. Mas o joelho é o joelho, né? O problema que tá ali é o problema que tá ali. Vai depender muito da técnica que você vai usar para avaliar aquele processo, tá? Bom, a gente tem também uma outra dignidade que eu também confesso que eu uso, olha, hoje em dia raramente, quase nunca, tá? Mas se vocês quiserem testar, ela é muito sutil, tá? Ela tá mais ligada também à questão essencial, essencial mínima, como se fala, tá?
Então a gente teria as triplicidades, tá? Então quando os planetas eles caem no mesmo elemento da triplicidade, né? Então a gente tem, claro, o fogo do dia, o Sol, óbvio, né? E o fogo da noite, Júpiter. E Saturno, que é um planeta diurno também, né? Ele fica neutro, né? No signo de fogo, tá? A gente tem Terra, então a triplicidade do dia, né? Seria Vênus, a triplicidade da noite, a Lua, e o cara neutrão seria Marte. Perceba que aqui a gente tem os planetas noturnos, aqui os planetas diurnos, né? E Terra, lembra que é introspectivo, é um signo receptivo, tá? Fogo e ar são o quê? Masculinos, ativos, tá? É mesmo aquela lógica lá do início que eu falei, quando a gente vai vendo o regente noturno diurno, tá? Ar, a gente tem então Saturno, regente do dia, né? Mercúrio, regente da noite, e a gente tem Júpiter, neutrão ali. E a gente tem água, né? Então Vênus na regência do dia, Marte na regência da noite e a Lua neutra, tá bom? Quem quiser testar e utilizar, pode utilizar. Eu vou ser, aqui de novo, nemismo da minha prática, tá? Eu já testei, já usei por muito tempo e vou ser muito sincera. Eu acho muito, muito, muito sutil. Eu prefiro focar, então, como eu já falei várias vezes, nos últimos anos, tá? Eu comecei a fazer uma eliminação dos excessos. Então, quando eu quero aprofundar em algum tema muito específico, aí eu vou adicionando coisas, tá bom? Porque a gente tem uma tendência a colocar trocentas mil coisas num mapa para avaliar, né? Então, eu começo lendo, eu percebo isso lá no Instagram. Tem muita gente preocupada com Quiron, tem gente preocupada com Ceres, com Lilith, e a pessoa ainda não compreendeu a importância de entender o ascendente e a regência do ascendente, está lá preocupado com Lilith, tá? Então, first things first, né? As primeiras coisas mais importantes primeiro. Não quer dizer que você não possa utilizar o resto se você quiser. Pode. Mas primeiro masterize, porque só com o básico, só com essa base do astrologuês clássico, você já faz uma interpretação muito boa, tá? Quanto mais elemento você tenta ali, né, misturar na sua sopa, né? Imagina, você tem uma sopa, você tem trocentas mil coisas, né? Você come uma canja, que tem, sei lá, o frango, o arroz ali, e aí você começa a colocar pimenta, sei lá, batata, né? Você vai perder a essência, tá, da sopa, tá bom? Não quer dizer que você não possa comer, ela pode ficar mais rica, ok. Mas perceba que você consegue fazer uma coisa muito mais objetiva já com o básico, tá? Então aqui eu mostro como eu interpreto, é por isso que eu tiro os excessos, e se eu tiver alguma coisa específica, por exemplo, vou fazer uma análise de casamento, já fiz análise com toda a questão básica, né? Ainda surgiu alguma questãozinha que eu quero aprofundar, tá? Aí eu posso ver decanato, regente da triplicidade, a parte árabe do casamento, tá? Então eu uso, digamos, o extra para assuntos específicos, tá? Mas de novo, você como estudante de astrologia, ser pensante, teste, honre o seu Mercúrio, tá bom? Bom, acabou essa aula, espero que tenha ficado bem entendido, tá? Eu sei que quando a gente tá bem no início isso é bem confuso e principalmente a gente acha ou a gente é induzido, dependendo, né, de como a gente estuda, a pensar que a gente tem que decorar. Não decore nada, entenda. Entenda da onde vem um exílio, entenda da onde vem um domicílio. Porque se você entender a lógica, e é por isso que é legal saber o fundamento, é por isso legal entender que não vem de uma questão puramente conceitual, tá? Tem uma lógica. Porque depois, quando você tiver dúvidas, você para e pensa. Você não precisa buscar a decoreba. Quando alguém afirma alguma coisa, quando eu falo alguma coisa, você não vai tomar como uma verdade absoluta. Você vai parar e pensar. Peraí, por que a Ney me falou isso? Você tá doida? Deixa eu ver se tem fundamento, né? Ah, ok, pela base do fundamento tem tal coisa, tal coisa. Ah, ok, tem lógica. Ou não, tem lógica. Faz o menor sentido. Vou perguntar, tá? Então, quando a gente é estudante, a gente tem que ser também, estar aberto a não pegar tudo como uma verdade pronta e entender por onde as coisas vêm, né? Pra gente não ficar tipo, Mercúrio é regente de Gêmeos. Porque Gêmeos é a comunicação, e aí o pior de tudo, né? Porque Gêmeos é o regente da casa 3. Ai, aí eu quero morrer. Gente, não usem zodíaco natural. Se vocês querem principalmente usar preditivas depois, tá? Se vocês querem usar profecção, firdária, revolução solar e trânsitos, porque você vai estar com o relógio totalmente descalibrado, tá bom? E aí depois é aquela velha história, né? A astrologia não é preditiva, a astrologia não pode fazer nenhum tipo de previsão.
nenhum tipo de né, de assunção pelo futuro. Claro, você tá usando um relógio totalmente desequilibrado, né? Aí não faz sentido mesmo, tá? Bom, se você tiver dúvidas, coloca aqui embaixo, tá? Tenta pegar. Lembra sempre que a gente não vê nada fatiado, mas se você tá bem no início, comece no passo a passo, tá? Entenda o seu Marte, ele tá debilitado, ele tá forte, ou ele não tá em nenhum signo que tenha nem dignidade nem debilidade. Aí ele tá peregrino, ele tá isentão ali, tá? Não é aquela velha história, tá ok. Não tem nenhuma força, mas também não tá em debilidade. Aquela velha jada, quem não ajuda também não atrapalha, né? Tá bom? Bom, qualquer coisa, manda as dúvidas aqui, tá? E a gente conversa depois.